Nós hoje vamos conversar sobre como aprender melhor. Use a cabeça e vença o desafio. Ou, em outras palavras, como se tornar um profissional na arte de aprender. Porque a gente passa muito tempo da nossa vida estudando. Só que, infelizmente, nós não somos ensinados a como estudar, a como tomar nota em sala de aula, a como memorizar, a como se preparar para a prova, como fazer prova. E cada vez o mundo está ficando mais complexo. O volume de informação hoje dobra no mundo a cada 12 meses. Você imagina, a cada 12 meses nós nos tornamos obsoletos, porque dobra a quantidade de coisa que a gente tem que aprender. Nós somos constantes aprendizes. Essa é a grande verdade. Nós somos hoje eternos aprendizes. Antigamente a gente se formava, colocava o diploma na parede e vivia às custas dele. Hoje não dá. Hoje a gente tem que estar constantemente aprendendo coisas novas. E não é preciso estar doente para melhorar, não é verdade? Não é preciso ser um estudante medíocre para melhorar. Eu sei que você já é bom, mas você pode ficar melhor ainda. Ficar melhor para quê? Porque à medida que você vai enfrentando os problemas da vida, se você tem problemas e você tem uma capacidade cognitiva de resolver os problemas, na realidade você não tem problemas. Você está apenas vivendo, porque a vida é ter problemas. É só o pessoal que mora no cemitério que não tem problemas. Porque viver é resolver problemas. À medida que eu vou aumentando a minha habilidade de resolver problemas, à medida que eu vou melhorando a minha capacidade cognitiva, aquilo que era problema deixa de ser problema, porque eu já tenho a solução. O Frederick Heisroth, do MIT, escreveu na revista Spectrum que, se você analisar os atributos das decisões profissionais até o ano 2030, o que vai ser importante para um profissional saber, ele determinou que mais de 85% vai depender da intuição e da percepção. Agora eu pergunto para você, qual foi a última aula que você teve de intuição? Ou qual foi o último ensinamento que você teve de percepção? As duas características mais importantes, determinadas por Frederick Heisroth, do MIT, sobre o que vai depender o nosso sucesso profissional, isso não é nem ensinado nas escolas. Quer dizer, se não é nem ensinado nas escolas, onde que as pessoas vão aprender? Se você perguntar para qualquer jovem, você gosta de estudar? Não sei. Você gosta de aprender? Ah, de aprender eu gosto. Todo mundo gosta de aprender, não é verdade? O cérebro foi feito para aprender. Então, nós estamos sempre num processo de aprendizado. Agora, tem uma coisa interessante. Tudo aquilo que eu aprendo com os dois lados do cérebro fica comigo para o resto da vida. Se eu aprendo a andar de bicicleta, mesmo que eu passe 20 anos sem andar, se eu subir numa bicicleta, eu ando. Se eu aprender a nadar quando criança e passar, sei lá, 30 anos sem entrar na água, se eu entrar na água, eu nado. Por quê? Porque eu aprendi com os dois lados do cérebro. Infelizmente, aquilo que a gente aprende na escola, se você fizesse hoje uma prova, a última prova que você fez como estudante na sua vida, se você repetisse essa prova hoje, você não ia tirar nem metade da nota que você tirou naquela época, não é verdade? A maioria que você aprendeu, você esqueceu. Você esqueceu por quê? Porque você aprendeu só um lado do cérebro. Em pedagogia, existe uma parte da pedagogia chamada heurística. Heurística é o método educacional que consiste em fazer descobrir pelo aluno o que se lhe quer ensinar. Ou seja, o próprio aluno vai descobrindo o processo e quando você descobre aquilo, meu amigo, acabou, ninguém tira aquilo de você mais. Eu digo para o aluno o seguinte, se você entender claramente o que o professor está ensinando na aula, você não precisa estudar em casa. Você já tem o material pronto. Como que eu vou, o que eu tenho que fazer? Eu vou anotar palavras? Eu vou anotar números? Não. Você não vai anotar nem palavras, nem números. Você vai anotar ideias. Então você tem que colocar um disco quebrado na sua cabeça quando você está assistindo aula, e esse disco quebrado só diz uma coisa: o que ele ou ela quer que eu aprenda desse assunto. O que ele ou ela, professor, professora, quer que eu aprenda desse assunto. Esse disco quebrado vai ficar rodando durante todo o período da aula que você está assistindo. E você vai anotar não mais palavras ou números. Você vai passar
a adotar ideias. Esse aqui é o grande segredo. Quando nós somos crianças, nós não temos nenhum medo de errar. Eu estou cansado de ver casais que vão com os filhos passar 1, 2, 3 anos fora, vão para os Estados Unidos, por exemplo. As crianças voltam falando inglês e o pai e a mãe não voltam falando inglês tão bem quanto as crianças. Porque o pai e a mãe ficam naquele negócio. Bom, quando eu estiver falando bem, aí eu vou falar. Só que para falar bem tem que praticar. Como a criança não tem essa dificuldade, ela não tem esse problema, o que acontece? Ela fala. Porque o erro é parte integrante do processo de aprendizado. O erro, quando bem interpretado, é altamente pedagógico. Quando tudo dá certo, você não aprende nada. Agora, quando dá errado, você pode aprender com erro. Então, a primeira sugestão que eu tenho para você, erre, porque é errando que você aprende. Se você fica com muito medo de errar, o que acontece? Você não aprende nada. Existem pessoas que se fecham totalmente. Elas acham que já passou o tempo de escola, que agora não precisa aprender mais nada, que o que ela aprendeu é o suficiente para o resto da vida, o que não é verdade. Como o conhecimento dobra a cada 12 meses, aquilo que você aprendeu provavelmente vai servir muito pouco, porque muita coisa vai modificar. O mundo hoje não é mais de quem sabe. O mundo hoje é de quem aprende. Porque quem sabe pode saber coisas que são obsoletas, que não servem mais. Muitas vezes o que atrapalha a gente não é o que a gente não sabe, é o que a gente sabe e que não funciona mais. E a gente aprende com o quê? A gente aprende com o cérebro. Então, se você me permite, eu vou ter uma conversa com você agora sobre a estrutura cerebral, sobre a anatomia e sobre a fisiologia cerebral. Nós temos, na realidade, dentro do nosso cérebro, dentro do nosso crânio, melhor dizendo, 3 cérebros. Nós temos o cérebro reptiliano porque nós herdamos dos répteis. Temos o cérebro neomamífero, que herdamos dos mamíferos. E temos a neocórtex, que é a parte característica dos primatas superiores, dos animais superiores, como faz parte o homem. O cérebro reptiliano é o cérebro que dá inteligência física. É o seu coração bater, é o seu pulmão respirar. Isso faz parte do cérebro reptiliano. É a temperatura do seu corpo. Tudo isso é cuidado pelo cérebro, é o cérebro físico. Já o cérebro emocional, também conhecido com o nome de sistema límbico, ele cuida das suas emoções. E, finalmente, o neocórtex cuida da parte da cognição, cuida da parte cognitiva dos primatas superiores, que é o homem. Então nós temos um domínio sobre os outros 2, teoricamente. Porque muitas vezes o cérebro emocional toma conta. É aquele indivíduo tranquilo, que não reage a nada, e de repente, num trânsito, num dia de movimento, num engarrafamento, ele sai do carro dele e mata alguém. Aí ele teve o que se chama um sequestro amigdaliano. Ou seja, a amígdala dele, a amígdala cerebral, não é a amígdala da garganta, não. A amígdala cerebral, que é parte desse sistema emocional, tomou conta. É importante você entender isso, porque a parte emocional do cérebro, ela interfere na parte cognitiva. Ou seja, para nós pensarmos bem, nós precisamos da parte cognitiva em si e da parte emocional. Nós precisamos dos 2 componentes para fazer o pensamento. Antes a gente pensava que uma coisa era separada da outra. Hoje nós sabemos que não. O cérebro reptiliano nós herdamos dos répteis. O réptil não tem emoção. Se você tiver um jacaré ou uma serpente como animal de estimação, se você ficar 15 dias fora de casa, ela não vai ficar com saudades. Você não vai chegar e ela vai banar o rabinho como o seu cachorro faz. O seu cachorro não. Se você tem um cachorro, ele já tem uma estrutura límbica. Esse vai sentir saudades. Esse vai ficar alegre na hora que você chega. E o neocórtex, teoricamente, é para controlar tudo isso aí. Teoricamente, para controlar. Às vezes não controla. Esse neocórtex ele se divide em 2 hemisférios. O hemisfério esquerdo, que é lógico, que é matemático, que é verbal, que é digital, e o hemisfério direito, que é analógico, que é visual, que é intuitivo. É mais ou menos assim, um passarinho para voar precisa de 2 asas. Uma parte é racional, a outra parte é emocional. Fizeram estudos em 1940 e pouco, até deu
O Roger Spear, que fez o estudo, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, mostrando que se você seccionar uma estrutura chamada corpo caloso, que separa o hemisfério esquerdo do direito, você vê que eles têm essas funções totalmente diferentes. E quando cerrado, quando cortado o corpo caloso, eles começam a trabalhar de uma forma independente e às vezes muito problemática. Alguns dos pacientes comissurotomizados, chamava-se comissurotomia essa cirurgia, um deles não conseguia sair de casa. Ele abotoava a camisa com a mão direita, desabotoava com a mão esquerda, abotoava com a mão direita, desabotoava com a mão esquerda. Porque um cérebro não coordenava com o outro. No cérebro está armazenada a nossa inteligência, que nos diferencia dos outros animais. O que é inteligência? Eu estou perguntando para você agora. O que você acha que é inteligência? Qual seria a sua definição de inteligência? Deixa eu lhe dar uma definição de trabalho. Inteligência é a habilidade em fazer distinções, fazendo visível o invisível e com isso podendo intervir. Se alguém estiver envenenando a minha água com arsênico e eu não sei, eu vou continuar tomando a água e posso morrer envenenado. Eu só vou parar de tomar a água se eu estiver consciente de que eu estou sendo envenenado. Ou seja, na hora que eu fiz a distinção que eu estava sendo envenenado, que eu parei de beber água. Aquele que pode ver o invisível pode fazer o impossível. O que eu quero dizer com isso? Se eu consigo ver algo que você não consegue, eu consigo fazer algo que você não consegue. Dá uma olhada nessa imagem que está aí na tela. O que é isso aí? Se você nunca leu um livro meu, se você não leu o meu livro Sucesso Não Ocorre Por Acaso, provavelmente você está vendo aí borrões de tinta. Eu vou dizer para você, tem mais que borrões de tinta aí. Aí tem uma vaca, aliás, uma novilha Nelore. Olha aí para você ver. Agora você viu, né? Sabe por que você viu? Porque eu lhe dei o referencial. Você está vendo as orelhas, os olhos, o focinho. Está aí a vaca. Agora que você viu, agora que você tem o referencial, agora eu posso tirar o referencial daí, eu vou tirar, continue olhando para os olhos da vaca. Olha que interessante. Agora você consegue ver a vaca. Por que você consegue ver? Porque eu lhe dei um modelo antes de você olhar para a figura. Aí você olhou, você teve o referencial, e aí depois que você teve o referencial, você consegue ver independente do referencial. Ou seja, você ficou mais inteligente para ver essa figura. Você agora vai ver coisa que outros que não estão treinados não são capazes de ver. Howard Gardner, o professor de Harvard, que está lá há muitos anos, desenvolveu o conceito das inteligências múltiplas. Ele começou dizendo que havia pelo menos 7 inteligências, hoje ele já chega a 9. Eu quero discutir com você aqui as 7 inteligências iniciais de Howard Gardner. A primeira inteligência é a inteligência lógico-matemática, que em geral os homens têm um pouco mais desenvolvido que as mulheres. Você deve conhecer vários matemáticos famosos. Me cita algumas matemáticas famosas. Provavelmente você teria dificuldade, não é verdade? Em geral, os homens são mais racionais do que as mulheres. Até as mulheres reclamam. Meu marido é racional demais. Exatamente isso. Eu tive a oportunidade de escrever um livro, Como Passar no Vestibular. Esse livro eu estudei 18 jovens que tiraram o primeiro lugar no vestibular em diferentes capitais do Brasil. Eu estudei esses jovens e mostrei como é que eles faziam para tirar o primeiro lugar no vestibular. Você imagina que em 40 mil candidatos, uma pessoa tira o primeiro lugar. Essa pessoa, ela tem algo diferente. Você tem que analisar o que ela tem de especial, porque ela tem algo diferente. Então vamos analisar o que é. Existem várias características que eu vou ter a oportunidade de discutir com você aqui durante essa apresentação. Mas uma delas é que eles tinham uma inteligência lógico-matemática diferente. Ou seja, a capacidade de raciocínio era diferente. E a boa notícia é que nós podemos desenvolver a nossa capacidade lógico-matemática. Eu vou mostrar mais tarde como que isso é feito. Howard Gardner mostrou que a segunda inteligência que nós temos é a inteligência corporal. Um atleta, por exemplo, um atleta de Olimpíada, tem uma inteligência corporal superior à média. Os homens, em geral, têm uma inteligência corporal superior às mulheres. O recordista de 100 metros, hoje, não é uma mulher, é um homem. Ou seja, o homem tem uma força física maior, uma velocidade maior, uma estrutura óssea mais resistente.
etc, etc, etc. Isso é uma inteligência corporal, que claro que pode ser melhorada se você tem os nutrientes apropriados para isso. Falando em nutrientes, já que nós estamos aqui como aprender melhor, eu quero fazer um comentário sobre o ômega 3. Está aí mostrando aí o livro famoso do Dr. Stoll, professor de Harvard, The Omega 3 Connection. Ele mostrando o seguinte, a importância do ômega 3 para o cérebro. Uma parte do nosso cérebro, aquela parte do sistema límbico, os neurônios, tem como principal nutriente o ácido graxo ômega 3. Infelizmente, na dieta ocidental, hoje nós temos 20 vezes mais ômega 6 do que ômega 3. E o ideal seria ter no máximo 3 para 1, e nós temos 20 para 1. E isso causa uma série de problemas, inclusive problemas de aprendizagem na escola. Muitos alunos têm problema de aprender na escola porque tem excesso de ômega 6 ou deficiência de ômega 3 no cérebro. Então a pessoa que ingere maior quantidade de ômega 3 tem a facilidade de aprender mais. Se você tem filho que está na escola, pode checar isso. Se o seu filho começar a fazer uma dieta onde aumenta a ingestão de ômega 3, ele vai melhorar na escola. Outra coisa importante sobre alimentação que eu gostaria de conversar com você é o ovo. Existe um mito, nada mais do que um mito, de que o ovo aumenta colesterol. Isso não é verdade. Não existe nenhum trabalho científico mostrando que o ovo aumenta colesterol. O trabalho mais sério que tem sobre ovo, eles pegaram 30 estudantes de medicina de Harvard, deram 25 ovos por dia durante 3 meses, e sabe o que aconteceu com o colesterol? Baixou. O ovo é o segundo alimento mais completo. O primeiro alimento mais completo é o leite materno. O segundo é o ovo. O ovo só não tem uma coisa, vitamina C. O resto ele é completo. Então, se você quer melhorar a sua capacidade de aprender, passe a fazer um uso mais frequente de ovos. Claro que se você fritar o ovo, o que vai causar problema não é o ovo em si, mas a fritura. Então, se você ingerir um ovo frito, se causar algum problema, não é por causa do ovo. Não culpe o ovo. Não tem nada a ver com o ovo, é a gordura que você está fritando. E eu gostaria de, en passant, fazer um comentário aqui, que hoje existem as chamadas smart drugs. Existem hoje medicamentos, claro que você tem que procurar seu médico, conversar com seu médico sobre isso, mas existem hoje medicamentos que são capazes de ajudar a aumentar a inteligência. Hoje, com a neurociência, mostrou-se vários nutrientes cerebrais que podem aumentar a inteligência, a capacidade de raciocínio, a concentração. Tudo isso pode ser feito, claro que tem que ser feito sob orientação médica. Eu não vou citar aqui nenhum medicamento, você procura o seu médico, conversa e diz, fiquei sabendo que existe uma coisa chamada smart drugs. Ou melhor, entra na internet, entra no Google, digita lá Smart Drugs, que você vai ver que existe uma série de ingredientes, hoje específicos, para você aumentar a sua capacidade cerebral, fazer prevenção de Alzheimer, e etc, etc, etc. Bom, vamos voltar aqui à nossa inteligência. Nós já falamos de inteligência lógico-matemática, já falamos de inteligência corporal. Eu gostaria agora de falar de duas que reunidas formam o que se chama inteligência emocional, que é a intrapessoal, que é de você para com você, e a interpessoal, que é de você para com os outros, ou seja, a sua inteligência comunicativa. A inteligência intrapessoal feminina é superior à inteligência intrapessoal masculina. As mulheres têm uma intuição superior aos homens, as mulheres têm uma percepção superior aos homens, as mulheres têm uma vida intrapessoal mais rica do que nós homens. Isso está provado. As mulheres também têm uma inteligência interpessoal superior, ou seja, a capacidade de se comunicar, por várias razões. Primeiro que desde criança, para obter o que querem junto aos irmãos mais fortes fisicamente, elas já tinham a capacidade de persuasão. E segundo que elas têm uma inteligência linguística superior aos homens. Uma menina de 3 anos tem um vocabulário muito superior a um menino de 3 anos. Ou seja, as mulheres têm uma inteligência linguística, e isso superior aos homens, isso facilita no processo da comunicação. A próxima inteligência é a inteligência musical, que é mais ou menos equilibrada entre homem e mulher. E finalmente, a sétima inteligência que eu quero mencionar aqui é a inteligência espacial, que o homem tem superior à mulher. A mulher ficava na caverna, o homem ia trabalhar.
De metrô? Não. De ônibus? Não. Ele ia andando. Onde que era o escritório dele? Na selva. Ele ia caçar. Todo dia no mesmo lugar? Não. Um dia ia para o norte, outro para o sul, outro para o leste, outro para o oeste. E de noite ele tinha que voltar para casa. E ele tinha que sair fora dos inimigos, ele tinha que tomar cuidado para não confundir a caverna dele com a dos outros. Então ele desenvolveu esse senso espacial. Tanto é que quando o seu marido vai passear com você de carro e ele se perde, e você diz para ele assim, ô bem, para ali no posto e pergunta. Ele fala, não, eu sei onde eu estou. Até que ele se dá conta que ele não sabe. Aí ele fala o seguinte, eu vou parar e você pergunta, tá? Porque é uma vergonha o homem não saber voltar para a caverna. Então nós conversamos até agora sobre as 7 primeiras inteligências de Howard Gardner. A lógico-matemática, a corporal, a intrapessoal, a interpessoal, a linguística, a musical e a espacial. Agora eu quero conversar com você sobre como você aumenta essas inteligências. No processo de aprender, tem 3 modos básicos. Ou a gente aprende olhando, ou a gente aprende escutando, ou a gente aprende fazendo. Nem todo mundo aprende do mesmo modo. Tem pessoas que são visuais. Bate o olho, está resolvido. Tem pessoas que são auditivas, só precisa escutar. E tem pessoas que precisam fazer. Então você pergunta assim, tomar nota em sala de aula é bom ou ruim? Eu falo, depende do seu tipo de aprender. Se você é o tipo sinestésico de aprender, tomar nota em sala de aula vai te fazer uma diferença enorme, porque você tem que estar anotando. Agora, se você é do tipo visual ou do tipo auditivo, já não faz muita diferença. Olha que interessante. Às vezes uma família tem uma criança, um filho, todo mundo na família sabe que aquela criança é super inteligente. E a criança não se dá bem na escola. E vem reclamações, etc. e tal. E aí eles acham que essa criança tem o que se chama de learning disability. Ou seja, tem uma dificuldade de aprendizagem. Só que essa criança, muitas vezes, ela é sinestésica. E o sistema ensinado na escola, em geral, é audiovisual. O professor, a professora, o que fala, escreve lá no quadro. E essa criança é inquieta, porque ela tem que fazer, ela é sinestésica. E ela não aprende. Não é porque ela não tem a capacidade de aprender, é porque o sistema de ensino não está apropriado a ela. Não é uma learning disability, é sim uma teaching disability. Esses que não estão sabendo ensinar. Existem testes. Você pode fazer teste, eu tenho livros sobre a comunicação global, no último capítulo tem um teste, você pode olhar, você faz um teste em 10, 15 minutos, você tem uma ideia, se você é mais visual, se você é mais auditivo, se você é mais sinestésico. E isso faz uma diferença enorme, às vezes você está aprendendo do modo errado, às vezes você não é um estudante brilhante, porque você está tentando aprender num canal diferente daquele que é característica sua. Quer falar sobre saúde mental? Entre em contato comigo. WhatsApp 27 999 87 6734. Quer conhecer o nosso curso Arquétipos para você mudar de vida? Saber como combater tudo isso que eu lhe falei e ainda ter prosperidade e sucesso? Acesse o link que está aqui na descrição do vídeo. Conheça também o curso Afirmações. Mude a sua vida, transforme a sua vida com as perguntas de poder.